Então, eu não gosto, eu particularmente, não gosto desse tipo de estrutura de pensamento. Então, eu podia dizer para você, por exemplo, que Elias, depois daquele episódio, né, foi lá, os 400 profetas, caiu fogo do céu, depois o cara está lá sentado debaixo do pé de zimbro lá, chorando, que a mulher está perseguindo ele. Então, assim, por que eu não gosto desse tipo de comparação? Porque a estrutura de pensamento daquela época era totalmente diferente da que a gente tem hoje. Não podia citar aqui vários sociólogos e antropólogos para você que dariam base para isso, né? Eu posso dizer que o fenômeno humano é o mesmo. Então, assim, naquela época, o que eles chamavam de angústia é algo parecido com a experiência de depressão hoje. A melancolia, mais tarde, ali nos gregos e por aí vai. Eu podia dizer isso. Por que eu não gosto disso? Né? Por quê? A estrutura de pensamento segue as épocas. A gente precisa, né? Acaba que o pastor, ele tem que fazer uma leitura exegética da cultura. Depressão hoje não é o mesmo fenômeno dos personagens bíblicos, porque o mundo não se estrutura mais em torno dos mesmos conceitos. Você tem um mundo, na época bíblica, né, do Antigo Testamento, você tem... Existe uma progressão também da cultura, que hoje, naquela época, quando o judaísmo, né, introduz a ideia monoteísta, isso estrutura o mundo durante séculos. Tá? Então você tem, por exemplo, a estrutura de vida comunitária. As pessoas não pensavam individualmente como é na modernidade. Então, um pecado de alguém, quando você lê o Antigo Testamento, você vê, um pecado de alguém não é um pecado de alguém, é o pecado que afeta a comunidade. Então, quando uma pessoa peca, ele não está pecando sozinho, ele peca, a comunidade sofre. Mas aí com a virada, né, iluminista, lá na frente, você tem uma estrutura. Cada vez mais, Deus vai sendo retirado do centro e o homem vai ficando cada vez mais no centro. Então, né, você podia citar, por exemplo, o René Descartes, que ele acreditava no pensamento. Penso, logo existo. Né? Isso também já era. Hoje é sinto, logo existo. Isso estrutura o mundo. Por isso que as pessoas têm mais fraqueza moral. Se você comparar a fraqueza moral de um cara hoje com Elias, tem que ser muito corajoso, entendeu? É muita coragem para o meu gosto. Porque a estrutura de pensamento do Elias tem nada a ver com a estrutura de um cara de hoje, entendeu? Porque o mundo mudou e essa mudança, para ter um norte assim, é que cada vez mais Deus vai sendo tirado das explicações sobre o universo e sobre o homem, e cada vez o homem se explica mais. E quando a explicação está nele mesmo, ele vai ficar com medo, obviamente. Então ele é mais... Eu podia dizer isso com certeza absoluta. O homem moderno, ele é muito mais frágil espiritual e moralmente do que qualquer personagem bíblico. Eu podia provar isso para você com teologia moral, por exemplo, para explicar as virtudes. Né? Quando você entende a virtude, o que significa uma virtude lá no primeiro século e o que as pessoas chamam de virtude hoje, tem nada a ver. Né? Então, os critérios morais daquela turma é totalmente diferente. Mas que o Elias, o Davi, né? Davi compõe o Salmo 51, que hora? Quando ele peca. Então, ele tem a consciência moral e ele recorre a Deus imediatamente. Quando ele faz isso, ele compõe, né? Ele vê a miserável homem que sou. Ele entendeu. Isso é fraqueza? Hoje eles iam te chamar de fraco. Mas diante de Deus isso é força. Não dá para comparar, não. Eu sou bem... Dá para usar de exemplo, sim, mas mas tem que explicar demais. Eu acho que são mundos diferentes, estruturas também diferentes. E a igreja precisa acompanhar isso. Não adianta a gente viver no século XXI com a cabeça do século XV, entendeu? O mundo é outro, gente. A fila andou.